Graças a Deus, estamos hoje aqui no dia de número 275, o envio do Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 13. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, que o teu próprio Espírito, que um dia veio a esta terra para ficar conosco para sempre, como o Senhor mesmo nos assim ensinou através da tua palavra. Aqui nós queremos que o mesmo Espírito fale agora conosco, em nome de Jesus, em teu nome, Jesus. Amém. O Espírito Santo veio para nós como Jesus disse que viria. Jesus, foi aos céus, passou 40 dias conosco após a sua ressurreição, e depois de 10 dias que ele havia subido para o céu, o Espírito Santo veio para nós. Então, Pentecostes, na verdade, significa o quê? 50. Então, 50 dias de quê? Depois da Páscoa, como muitos estão assim a comemorar. Então, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, nós lembramos que ainda ele passou aqui na terra 40 dias. Foi para o céu, voltou para a glória, e ele deixou a promessa que voltaria, os próprios anjos, estavam ali para testemunhar isso, e Jesus já havia dito que voltaria, que ele enviaria o Espírito Santo, e ali aconteceu. Então, 10 dias depois, 40 mais 10, 50, então Pentecostes, então veio o Espírito Santo e desceu, como vamos estar meditando no dia de hoje, para nós, para ficar conosco para sempre. Louvado seja o nome de Jesus, que cumpriu a sua palavra, e toda a palavra que aqui está escrita há de se cumprir. Não podemos duvidar, da glória, da graça do Senhor. As Escrituras Sagradas é o livro mais importante que existe, e muitos mentem, muitos dizem coisas que não tem nada a ver, que não devemos observar as Escrituras, que Jesus não faria nada disso que está dizendo, que o mundo viria a perecer se não o recebesse como Salvador. E aí a pergunta cabe agora, Então, para que Jesus viria então morrer de uma forma daquela terrível, se simplesmente as boas obras salvassem, se simplesmente o homem de coração bom salvasse? Ter coração bom é nossa obrigação. Fazer boas obras é nossa obrigação, mas as Sagradas Escrituras dizem, e eu ainda continuo com ela, crendo no seu poder, naquilo que a palavra de Deus diz, que se o homem não se arrepender dos seus maus caminhos, ele perecerá. Ele não terá uma vida eterna com Deus. Qual filho? A Bíblia própria nos diz que errado o pai não corrige. O pai não tem amor pelo filho. A mãe, quando dá umas palmadas no filho, que muitas vezes dói mais em nós do que no filho. Por quê? Porque ele tem amor verdadeiro para com aquela criança, e não quer que aquela criança venha se perder no caminho da vida. O Pai também, Deus maravilhoso, ele repreende a todos que ele ama, porque ele nos ama verdadeiramente como filhos, e aqueles que não querem se tornar filhos dele perecerão, como diz as Escrituras. Tem um lugar próprio, é a palavra de Deus que diz. Agora, para quem não quer crer nas Escrituras, então não podemos fazer nada, simplesmente orar por esses. Mas as Escrituras é verdadeiramente a palavra de Deus para nós, e eu fico com a palavra de Deus e não com a do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E assim diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Você crê que aconteceu assim? Eu também, porque a Bíblia diz, e o que a Bíblia fala é a verdade, simplesmente verdade, nada mais que a verdade. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou
uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quem concedia? O Espírito Santo. Aqui não cabe dizer se existem esses dons de língua, se não existe, se existe o dom de língua, se não existe o dom de língua. Não queremos falar sobre isso neste momento. Se Deus tem, não é, os seus meios de prover, não é, ensinamentos para nós, mas vamos pesquisar, vamos ler, vamos meditar na palavra dele e nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo, entenderemos o que Deus quer falar. Mas muitos não pesquisam, muitos não abrem nem a palavra de Deus e ficam correndo daqui para lá, de lá para cá, uns acusando os outros irmãos que creem nos dons, outros acusando aqueles que não creem nos dons, mas o que deve ser feito ninguém faz, que é buscar em Deus a verdadeira resposta. Busque em Deus a verdadeira resposta, vá pesquisar, depois você mesmo tirará sua conclusão. Peça a ajuda do Espírito Santo, porque a Bíblia não é um livro que você simplesmente pega e lê, um livro de cabeceira que você lê, um romance, simplesmente porque você gosta de deixar ali a mão para no momento que você desejar você pegar e ler, não. A Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Vamos temer, não tenha preguiça de ler a Bíblia. Muitos dizem, mas é um livro complicado. A própria palavra de Deus para nós é uma carta, ele quer nos ensinar verdades. Como é que ele complicaria? Ele nos ama com amor de pai, ele quer o melhor para nós. Amém? Você fica com a palavra de Deus também? Então diga amém comigo. Você não concorda com a palavra de Deus? Sinto muito, porque você concordando ou não, ela é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir ainda do versículo, na continuação, o versículo 5, assim nos diz: habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. As nações da época, todas as nações estavam ali reunidas. Plano de quem? Quem congregou todas aquelas pessoas para estarem ali, de todas as nações da época, para estarem ali, para verem, assistirem o derramamento do Espírito Santo. Quem? O dono da palavra, aquele que inspirou as escrituras. Foi escrita por homem? Sim, foi escrita por homem, porque homem tem que falar como homem. Então Deus tinha que vir na forma de homem para salvar você, para nos salvar. Então veio na forma de Jesus. Deus tem aquela forma? Ele é espírito, então ele veio na forma de homem para salvar o homem, então ele usa homens para estarem pregando a sua palavra, como também usou homens para estarem escrevendo a sua palavra. Representantes de Deus na terra. Eu sou uma representante de Deus na terra, você é. Glória a Deus, continue sendo. Deus quer falar através de você. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Você entendeu o que eu li agora? Ouvindo-se, pois, aquele ruído, que ruído? O barulho que veio do céu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Que língua? Todas aquelas línguas que estavam ali, os homens que estavam ali reunidos naquele lugar, preparados pelo Espírito Santo para a hora certa, que você possa estar neste momento no lugar certo, ouvindo a palavra do Senhor, para que venha realizar em sua vida o milagre da salvação. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Estava ali Pedro, João, Tiago, todos eles ali, os discípulos do Senhor, galileus, falando nas diversas línguas, e aquele povo todo entendia. Pessoas que estavam ali, que falavam outras línguas, entendiam cada uma delas na sua própria língua. Quem poderia fazer isso? O Criador da língua.
aquele que criou a linguagem, aquele que permitiu a linguagem ser escrita, falada. Foi ele que falou e ele domina todas as coisas. O que é para Deus falar, não é eu pregar em português e um coreano me entender? É loucura minha pensar nisso? Cada um tem o seu modo, não é, de entender o que eu estou falando, mas Deus é poderoso, porque temos testemunho de pessoas que falaram assim em inglês e Deus traduziu no ouvido daquele que não falava a língua inglesa e ele entendeu na sua própria língua o que Deus queria falar para ele. Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, aí começa a citar aqui, né, os povos que estavam ali, partos, medos, elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia e a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Foi um oba-oba simplesmente não, um levantar de mãos e gritar, 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 sem sentido. Não, eles ouviam falar nas suas próprias línguas, em suas próprias línguas, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto, de bebida, de vinho, eles estão bêbados. É diferente do nosso tempo? Sempre existem aqueles que zombam, mesmo vendo um grande sinal que estava acontecendo. Você já zombou dos homens e mulheres de Deus? Você já zombou da palavra de Deus? Alguém falou para você que o inferno não existe? Alguém falou para você que o céu não existe? Alguém falou para você que Deus não castiga ninguém? Que Deus nunca vai mandar ninguém para o inferno, que o homem pode continuar fazendo as coisas que estão fazendo porque Deus está nos montes, porque Deus está na água, porque Deus está na floresta? Você tem visto isto? Você tem ouvido isto? Você mesmo já pensou assim? Não tem problema, está um momento agora de você voltar atrás, se arrepender, porque o Deus que esteve ali, que enviou o seu Espírito, que está aqui agora conosco, falando conosco, que nós não queremos blasfemar contra o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem salvação aqui, nem terá a vida eterna, terá a vida no lago de fogo e enxofre, porque é assim que a palavra diz e é assim que eu creio. Eu não estou pregando minha palavra, porque se eu fosse pregar minha palavra, eu não teria base nenhuma para dizer isso. Mas falamos sim para dizer isto dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, e o que Deus quer nos dizer é isto neste exato momento. Quantos creem, não é? Querem a cura do Senhor. Quantos ficam felizes quando Deus toca, cura, liberta o filho das drogas, faz um milagre, mas não querem se aprofundar na palavra, querem continuar fazendo erros, pecando e achando que não irão para o inferno. Este é o maior embuste de Satanás na mente humana. O diabo faz você crer que não, você pode continuar adulterando, roubando, matando, se prostituindo, adulterando. Não tem problema, Deus é Pai, Ele ama, Ele é amor, não vai fazer nada. Mandar o seu filho morrer por você, morrer por mim, se a vida fosse fácil assim? Porque então Jesus viria para morrer por você, por nós? Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, e o que o Senhor diz na Tua palavra é a verdade, que nós possamos nos alertar enquanto há tempo, porque aquele grande dia virá e dele ninguém escapará. Os que estiverem bem com o Senhor, aqueles que crerem na Tua palavra, manifestarem o Teu amor, pregarem a Tua palavra, ajudarem o órfão, a viúva, a todos que estão sofrendo, os mendigos, não importa, fazendo a Tua vontade, crendo na Tua palavra e fazendo aquilo que o Senhor mesmo manda, nos ordena com amor, porque Tu nos amas e nos ama tanto, Pai, Tu nos ama tanto, que enviou Teu Filho para morrer por nós. Não tem amor maior do que esse, como diz a palavra, de alguém dar o seu Filho
o seu próprio Filho para salvar a vida, né, dos homens, para salvar vida. Então Jesus veio e morreu por nós, e não foi simplesmente à toa. Ele veio com propósito para nos salvar. Creia, querido, Jesus ama muito você, Deus ama demais, por isso que ele enviou Jesus para morrer por você. Ele considera você a perfeição da sua criação, mas para isso temos que estar ligados em espírito com ele, e enquanto estivermos simplesmente no plano material aqui, pensando nas coisas da carne, não atentarmos para a sua palavra, para a Bíblia, estaremos distante dele. Mesmo ele vendo, observando, e no momento de desespero você pede socorro, e mesmo assim ele ainda lhe socorre, porque ele é amor. Mas vai chegar o grande dia, por isso está Deus dando a oportunidade para você agora. Dá a oportunidade para você como deu para mim. E um dia, não tenha medo da Bíblia, não tenha medo das Escrituras. Você que tem cometido atrocidades, você que tem cometido pecado em cima de pecado, você que tem adulterado, que tem furtado, você que tem feito todas essas coisas que a própria humanidade, tão pecadora como é, repudia os seus atos. Imagine o nosso Deus, mas Ele ama você, e no momento que você entrega a sua vida para Ele, que pode ser agora, todos os pecados, aí ninguém quer crer, todos os pecados serão apagados, serão perdoados. Ele diz que lança no mar do esquecimento. Ele criou o mar do esquecimento. Na mente de Deus tem esse mar do esquecimento, e ele faz questão de não lembrar de um pecado sequer. Você já formatou um computador? Você já formatou um celular? Ele volta como se fosse de fábrica, não é isso? Claro que tem algumas outras coisas, porque precisa continuar os programas que você baixou, que você salvou, que você deixou para quando voltasse, não é, a memória fosse formatada, então voltassem aqueles programas. Mas Deus faz com que você seja uma nova criatura. Tudo ali passou, acabou, sua vida será outra, se você assim quiser fazer neste exato momento. Não deixe, se você já fez, não deixe ninguém lembrar dos seus pecados, porque nem Deus se lembra mais. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, pela palavra maravilhosa. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está comigo e com essa pessoa também que está ouvindo agora. É o Senhor que está falando a esse coração. Essa pessoa está sendo constrangida por ti a entender a tua palavra. Entregamos em tuas mãos neste momento e pedimos perdão para os nossos pecados, porque o Senhor não lembra do pecado, mas dos pecados que cometemos antes de recebermos o Senhor como Salvador. Mas nós somos seres humanos falíveis e sempre estamos uma discussão, um pensamento errando o alvo diante de ti. Mas cada dia é só nos arrependermos, colocarmos diante de ti. Perdoa-nos, Pai. E o Senhor imediatamente perdoa-nos, e continuamos com uma vida nova, transformada o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa neste momento tocar no seu coração, na sua vida verdadeiramente, através desse Espírito Santo que esteve ali no Pentecostes e que continua conosco para sempre. Como Jesus disse que estaria este Consolador conosco para sempre, esteja agora também na sua vida, que você dê lugar para que ele entre e que traga a salvação eterna, que ele continue abençoando a sua vida. Não vou orar hoje por bênçãos materiais, pelo lar que está conturbado, pelas situações difíceis, não. Eu oro todos os dias. Neste momento, a minha oração é que você se arrependa do mau caminho, que você reconheça Jesus como Salvador e que entenda que ele morreu para tirar você do pecado, e que você possa ter uma vida nova com ele e possa chamá-lo de Pai, e que ele o receba como filho e que o ame como ele tem nos amado. Em nome de Jesus, esta é a minha oração por você nesta hora. Amém. Fazemos em nome de Jesus. E para você que, como eu, recebeu Jesus como Salvador, a quem cremos no seu poder,
para salvar, para libertar, para transformar. Nós agradecemos porque fizemos isto, agradecemos ao Pai que enviou Jesus e ao Espírito Santo que veio nos confrontar, que veio nos mostrar quanto estávamos errados e agora estamos seguindo em seu caminho. Que também você que ainda tem traumas de pecados passados, que você teve atitudes erradas e que o inimigo continua lançando em rosto, mostrando, alguém apontando para você, se sinta perdoado, nada, nenhuma acusação está mais sobre sua vida, creia nisso, tá bom? Que Jesus continue abençoando e que você continue se fortalecendo espiritualmente, no nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.